Olá, alunos do primeiro ano A e B do Colégio Caetano Álvares, do ensino médio. Vamos aqui continuar falando um pouquinho mais de sociologia hoje, né? Hoje, inaugurando o nosso livro 1B, né? Portanto, aqueles conteúdos pertinentes, né, ao segundo bimestre, né? Hoje o nosso tema que vamos abordar aqui, né, consiste em falar um pouquinho sobre a questão da cultura, né? O que é esse conceito de cultura e por que estudar a cultura, né, como fato social é algo tão importante para as ciências sociais, né? Afinal, quando a gente fala em ciências sociais, a gente está falando, como, né, já foi colocado nas aulas iniciais, estamos falando de política, estamos falando de comportamento, né? Estamos falando de interpretações culturais, né? Porque elas estão por trás, a cultura está por trás das preferências, das subjetividades, dos gostos, dos hábitos e dos costumes, né? O termo cultura, né? Ele vem da palavra colere, né? Cultivar ou instruir, cultus, cultivo, instrução, né? Não se restringe ao campo apenas da antropologia, né? Lá no início, nós falávamos que o termo cultura, né, e o estudo das diferentes culturas recaía mais sobre o campo da antropologia, né, das três ciências sociais. Mas a gente sabe que várias áreas do saber humano, né, como a agronomia, a biologia, a artes, literatura, sociologia, né, e a própria ciência política também trabalham com essa ideia de cultura. Então, muitas vezes a palavra cultura ela é empregada pelo senso comum, né, para designar o desenvolvimento do indivíduo por meio da educação, né? Então, uma pessoa que tem cultura é uma pessoa que tem educação, né, instrução. Nesse caso, uma pessoa culta seria aquela que adquiriu domínio no campo intelectual, vamos dizer, né? Ou no campo artístico, seria inculta, ou seja, é uma pessoa inculta, dentro dessa explicação do senso comum, a que não obteve instrução, né? Então, essa é uma ideia muito comum. Mas os antropólogos e as ciências sociais, pessoal, não trabalham com essa concepção, né? Os antropólogos e os cientistas sociais, eles não empregam os termos culto ou inculto, né? Quando falamos dessa problemática, né? Não fazem juízo de valor, né? As ciências sociais não fazem juízo de valor sobre esta ou aquela cultura, né? Então, eles não consideram uma cultura superior à outra, né? Fazer o juízo de valor sobre as mais diferentes culturas não é prática dos cientistas sociais, né? Eles apenas vão mostrar as diferenças, né, de nível de tecnologia, de integração dos elementos, né? Mas todas as sociedades, tanto as sociedades rurais como as sociedades urbanas, né, modernas, simples ou complexas, para os cientistas sociais, elas possuem cultura, né? E não cabe ao cientista julgar qual seria melhor e qual seria pior, né? Não há indivíduo humano que seja desprovido, né, de cultura, exceto o recém-nascido. Quando o indivíduo é recém-nascido, aí sim ele, né, nos termos do que foi colocado lá pelo Jean-Jacques Rousseau, ele seria uma tábula rasa, né? Ou seja, algo a ser inscrito, né? E ainda não, né? Esse indivíduo ele ainda não sofreu um processo de endoculturação, como a gente costuma dizer, né? Ou, né? Porque ele ainda está privado do convívio humano, né? Mas para as ciências sociais a cultura ela tem um significado muito amplo, né? Engloba modos comuns aprendidos na vida, transmitidos pelos indivíduos,
grupos e sociedades, né? Assim que é observado isso pelas ciências humanas. Então, os elementos culturais, eles estão presentes em tudo que nos circunda, né? Então, estilos, músicas, novelas, danças, teatro, festas, cinemas, religiões, normas sociais, né? Normas sociais, aquilo que normatiza o comportamento do indivíduo numa determinada sociedade, valores, né? E assim por diante. A moda também, né? E assim por diante. Então, nós podemos dizer que os seres humanos, eles são produtores, né? E reprodutores de cultura. O ser humano, ele é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ele produz, ele também reproduz a cultura que ele recebe, né? As inferências culturais que ele vai recebendo. Então, uma definição, né, de cultura, né? É importante a gente dizer aqui que, a partir do século XIX, quando surge a antropologia, surgiram, pessoal, mais de 160 definições, né, sobre o termo cultura, né? As mais importantes definições sobre a cultura, elas vieram de pensadores como Edward Taylor, Ralph Linton, né? Os dois aí ingleses, a maior parte dos antropólogos que se colocaram a essa tarefa de estudar a cultura eram ingleses, alemães e norte-americanos, né? Franz Boas, Bronislaw Malinowski, Kroeber, Kluckhohn, né? Belshofer, e assim por diante, outros, né? Vários pensadores foram se dedicar ao estudo da cultura, né? No livro de vocês, a definição de cultura que aparece diz respeito a um conjunto de produções humanas que perpassam todas as dimensões e todos os aspectos da vida social, né? Então, cultura promove inferências, promove efeitos sobre a subjetividade, entenda-se, né, o gosto e os hábitos dos indivíduos, né? Os antropólogos, eles vão ter um método muito peculiar de estudar a cultura, principalmente lá ainda no século XIX, dos povos primitivos, né? O método dos antropólogos ficou conhecido como a observação participante, né? Por exemplo, o Malinowski, que eu citava aqui há pouco, ele foi lá para as ilhas no Pacífico, lá na região mais propriamente perto ali da Oceania, ali aquelas colônias inglesas ali, né? Austrália, Papua Nova Guiné, ali nas Ilhas Trobriand, ele estudou ali aquelas populações primitivas, né, através de um método que se tornou uma referência para as ciências sociais posteriormente, que é o método da observação participante. Então, ele foi viver, né, viver entre essas populações e produziu ali diários etnográficos, onde ele relatava os costumes, os hábitos, as festas e a religiosidade desses povos, né? Esses estudos serviram de base posteriormente para os futuros pensadores das ciências sociais, né? Ele vai escrever um livro muito importante, até hoje uma referência a respeito desse método de observação participante, que é os Argonautas do Pacífico, né? Então, as sociedades possuem inúmeras diferenças e particularidades, né? Isso caracterizando aqui de uma forma geral o que os antropólogos entenderam a respeito da cultura, né? Tipos de cultura, poderíamos classificar aí dois tipos, né? A cultura material, né? E a cultura imaterial. Então, no caso da cultura material, seriam aqueles elementos concretos, né, que nós observamos, físicos, palpáveis, exemplo, sítios arqueológicos, prédios, obras de arte, né, etc., etc., né, no sentido da coisa mesmo,
palpável, né? E a cultura imaterial, que seriam aspectos abstratos, né? Como técnicas, saberes acumulados, né? Modos de fazer e linguagens, né? Exemplo, então, as questões subjetivas, simbólicas, no campo das representações. Então, os estilos de dança, né? As técnicas de produção de cerâmica, né? De, de produção de artesanato, receitas, né? As receitas de bolo, por exemplo, fariam parte de uma cultura imaterial, né? E assim por diante. Bom, a cultura também comporta alguns aspectos de dimensão simbólica, né? Quando falamos em cultura e em cultura abstrata, né? Falamos em aspectos de dimensão simbólica, né? Então, a linguagem, a língua, né? Surgem de necessidades culturais que são simbolizadas a partir de ideias e imagens, né? Então, nesse sentido, as línguas, a linguagem, né? Os códigos de conhecimento, os códigos de troca de informações, os mais diferenciados que foram surgindo a partir do desenvolvimento da humanidade, eles constituem representações, né? São ali expressões das necessidades culturais que os seres humanos manifestaram ao longo do tempo e da história de acordo com as suas necessidades. A linguagem, então, ela está vinculada ao contexto cultural, né? Exemplo de expressões, gírias, vocabulários específicos, construções gramaticais, né, que estão presentes em uma dada sociedade, expressam ali, né, o contexto cultural. Então, por que que às vezes nos deparamos com palavras que têm um sentido próprio apenas para uma sociedade, para um grupo social, né, para uma comunidade, porque aquilo se fez necessário, né, aquilo expressa uma realidade, uma necessidade local, né? Em outros lugares, às vezes, não existe, né? Então, as palavras podem assumir efeitos e sentidos distintos, né? Causando sentimentos diferentes, os quais variam de acordo com os contextos em que estão inseridas. Então, se nós pegarmos a língua portuguesa, ela é uma só, mas é obviamente que nós vamos encontrar palavras, né, associadas à língua portuguesa que tem um sentido em Portugal, tem um sentido no Brasil, outro sentido em Angola e talvez outro sentido em Moçambique, né? É uma mesma palavra, ela compõe né, o dicionário da língua portuguesa, mas ela encontra, né, explicações variadas, né? Ela tem sentidos diferentes, né? Sentidos diferentes pertencendo a uma mesma língua, mas de acordo com os lugares. Por exemplo, a palavra bicha e a palavra paneleiro, né? Ela tem sentidos diferentes no Brasil, tem sentido diferente em Portugal, tem sentido diferente, né? Em Angola, assim como poderíamos pegar outras palavras, né? De outros idiomas, né, que muitas vezes vão encontrar sentidos diferentes. Então, palavras podem assumir efeitos e sentidos distintos. É preciso tomar cuidado, às vezes, quando a gente vai viajar, né, para fora com os sentidos das palavras. É muito comum também ocorrer, né, essa questão dos sentimentos diferentes em relação às palavras quando, né, combinamos um diálogo aí, né, entre o idioma português e o idioma espanhol, né? Às vezes a palavra é a mesma, mas ela assume um sentido diferente, né? Outra coisa importante que a gente também tem que lembrar aqui, quando falamos a respeito de cultura, né, pessoal, é com relação ao repertório cultural, né? O repertório cultural, ou seja, aquilo que é acumulado no decorrer da vida pelo indivíduo,
né, tanto formal quanto informal, ou seja, aquilo que o indivíduo obteve através da sua frequência escolar, como aquilo que ele aprendeu dentro do processo de socialização na sua casa, né? A socialização, ela ocorre dentro da instituição familiar, mas também ocorre, né, de uma forma mais formal dentro da instituição escolar. Então, isso tem a ver com o repertório cultural, né? Permite-nos criarmos nossa visão de mundo, né? Então, a visão que os indivíduos têm sobre o mundo, a forma como as pessoas interpretam os acontecimentos ao seu redor, né, os hábitos e os costumes que a pessoa tem, ou os que ela rechaça, né, que ela não quer, ela reprova, isso tem a ver, obviamente, com o repertório cultural do indivíduo, né? Esse também é um conceito importante para a sociologia, o conceito de repertório cultural, não só para a sociologia, para todas as ciências sociais, né? Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre o etnocentrismo. É muito comum nos depararmos no dia a dia, né, com pessoas que fazem julgamentos, né, juízos de valor baseados nos seus próprios costumes, nos seus próprios hábitos, né? Então, o que caracteriza o etnocentrismo, outro conceito importante das ciências sociais, é olharmos, né, olharmos e julgarmos as coisas ao nosso redor, tendo como referência a nossa própria cultura, sem considerar o outro, né? Então, o indivíduo que observa as manifestações culturais, né, materiais ou imateriais ao seu redor e as julga com base na sua própria cultura, ele está aqui cometendo um equívoco, né, do ponto de vista da análise social, que seria o etnocentrismo. Já o relativismo cultural, um conceito que foi muito bem, né, exposto aí pelo antropólogo Franz Boas, né, um alemão radicado nos Estados Unidos, ele que vai dar um impulso aí, né, a essa ideia do relativismo cultural, seria o oposto do etnocentrismo, é você observar as manifestações culturais distintas, né, da sua própria cultura, sem fazer juízos de valor, né? Então, esses dois conceitos, né, esse binarismo, etnocentrismo versus relativismo cultural, eles estão em oposição, né? Um está em oposição ao outro. Etnocentrismo, julgar a cultura do outro com base na sua própria cultura. O relativismo cultural é você observar a cultura do outro, né, as manifestações culturais distintas das suas, né, sem fazer juízos de valor. Bom, a cultura em nós. A cultura em nós, poderíamos falar um pouquinho aqui, então, a respeito da personalidade, sentimentos, né, emoções estão associados a determinadas culturas e promovem percepções distintas frente aos fenômenos culturais. Já que estávamos falando aí de etnocentrismo e relativismo cultural, é sempre importante, né, a gente encaixar esse outro conceito importante, né, das ciências sociais, que é o conceito de determinismo cultural, né? Muitas vezes também um outro equívoco cometido pelas pessoas é achar que todos os indivíduos que pertencem a uma comunidade ou todos os indivíduos que pertencem a uma nacionalidade, né, têm reações iguais diante de um determinado fenômeno, né? Então, as reações das pessoas frente à questão do medo, por exemplo, né? Crenças, valores, hábitos alimentares. Então, eu vou para Portugal, eu acho que todo português gosta de bacalhau, né? Eu vou para a Itália, eu acho que todo italiano, determinismo cultural, eu vou achar que todo italiano come pizza, gosta de pizza. Ou um indivíduo vem para o Brasil e chega aqui, acha que todo mundo, né, é um fã número um da feijoada brasileira, né? Todo brasileiro come feijoada. Então, esses seriam exemplos de determinismos culturais, né? É preciso se precaver também contra isso,
né? Porque essas práticas, para além da questão alimentar, que eu estou citando aqui para vocês, né? Essas práticas de determinismo cultural, achar que o indivíduo, porque ele pertence a um determinado grupo, a uma determinada comunidade, país, etc., né, ele sempre vai se portar daquela forma, sempre vai reagir daquela forma, né? Ou achar que, por exemplo, você vai para o mundo árabe e acha que todo mundo lá é islâmico, né? Então, essas práticas elas podem degenerar em formas estereotipadas, né? De julgamento do outro, né? Ou seja, elas assumem muitas vezes um caráter racista, né? E a gente vê muito isso hoje em dia. Então, é preciso tomar cuidado com o determinismo cultural. Mecanismos e características da cultura, né? Então, uma característica comum quando as ciências sociais observam as mais diferentes culturas, pessoal, é a ideia de universalidade, né? Todas as sociedades produzem e reproduzem algum tipo de cultura. Então, a cultura, quando nós dizemos que ela está presente, né, em todas as partes, é porque, né, ela possui um caráter universal. Dificilmente, eu acho impossível nos depararmos com algum grupo, né, com alguma sociedade, né, que não tenha produzido ali uma cultura própria, né, não tem ali as suas manifestações culturais, né. A consequência das necessidades humanas. Então, outro aspecto observado pelas ciências sociais com relação à cultura, que falamos um pouquinho disso daí atrás, né, já, é que todas as sociedades produzem cultura como consequência das suas necessidades, né? O meio que circunda o indivíduo explica, né, as suas manifestações culturais, a sua produção cultural, né, suas técnicas de produção e reprodução, né, como, por exemplo, o preparo de comidas, realização de cerimônias fúnebres, características, né, por exemplo, no México não tem lá o Dia dos Mortos, né, uma comemoração muito peculiar dos mexicanos, né? Rituais religiosos, criação de tabus, os tabus mais, né, estranhos para a gente aqui no Ocidente com relação a algumas práticas que são realizadas pelos africanos, né? Alguns desses exemplos de tabus eu já dei aqui, rituais de passagem, né? Já dei alguns exemplos em aulas anteriores sobre rituais de passagem extremamente, né, estranhos aos olhos dos ocidentais, que ainda hoje são feitos aí na África, né? E até mesmo aqui no interior do Brasil, com as populações autóctones aí, pouco contactadas na Amazônia e no Alto Xingu, né? Então, o surgimento do comércio, a produção de ferramentas e utensílios tem sempre a ver né, tem sempre uma relação direta com a consequência das necessidades humanas. Né? Ainda falando sobre mecanismos e características da cultura, né, a antropologia ainda criou mais alguns conceitos, né, a respeito da ideia de cultura. Então, os antropólogos, né, vão definir traço cultural como a unidade mínima que compõe uma cultura, exemplo, a cruz, no caso do cristianismo, né, um traço cultural presente dentro dessa manifestação religiosa, né, a cruz como símbolo, né, o complexo cultural, que seria o conjunto de traços culturais, e aí apareceria como um exemplo as abreviações, né, que são recorrentes na cultura digital, da qual vocês estão muito familiarizados hoje em dia, né? Padrão cultural, conceito importante de padrão cultural, né? Que fala sobre o conjunto de elementos que formam um complexo cultural que rege o comportamento dos indivíduos por meio de normas, leis. Exemplo, né? Comer com talheres ou utilizar roupas de banho na praia, né? Então, esse seria um padrão cultural, porque é um conjunto
reúne um conjunto de elementos que formam um complexo cultural, né? Algo mais complexo, né? Mais, vamos dizer assim, abrangente, né, no caso. A área cultural seria referente, outro conceito dos antropólogos, né, referente ao espaço geográfico onde determinada cultura se manifesta. Exemplo de área cultural seria, né, exemplo, área cultural do Sudeste, do Nordeste, do Sul, né? E dentro dessas áreas culturais ocorrem ali as suas manifestações típicas, né? Tem aqui no Brasil, temos festa junina típica do Nordeste, festa junina típica sulina, festa junina típica mineira, né? Então, isso são exemplos aí de manifestações culturais que ocorrem dentro de uma determinada área cultural. Bom, concluindo aqui, na nossa aula de hoje, né, nós não vamos chegar até o final desse capítulo, daremos continuidade a esse capítulo na próxima semana, né? Então, partiremos para a conclusão desse assunto sobre a cultura, a visão das ciências sociais sobre esse tema, né? Eu quero desejar a todos, então, até breve, um forte abraço aí para todo mundo.